É, Estamos aqui com a apresentação dos resultados de um projeto de pesquisa que foi apoiado pela FAPEMIG. Meu nome é Alan Barros de Oliveira, eu sou professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Ouro Preto. O projeto tem título Dessalinização de água por meio de nanotubos deformados na presença de campo elétrico. E o foco desse projeto é estudar, basicamente, como a água flui por meio de tubos muito pequenos. E nós vamos explorar o que significa fluxo de água, o que são esses nanotubos muito pequenos, do que eles são feitos, o quão pequenos eles são e por que isso é importante para a dessalinização de água. E basicamente eu vou também falar o que é dessalinizar água. O nome já dá uma dica, é tirar o sal da água. Eu vou começar falando sobre como os nanotubos são construídos. Os nanotubos de carbono são construídos a partir de grafeno. Eu vou colocar uma imagem do que é o grafeno para a gente buscar aqui, a gente entender como eles são construídos. O grafeno, ele pode ser, essa não é a imagem real, tá? Isso é feito em computador, é só para a gente entender, isso é um desenho, é só para a gente entender o que é o grafeno. O grafeno, ele é formado por átomos de carbono, então cada bolinha dessa é um átomo de carbono. Ele é basicamente uma folha e essa folha é da espessura do átomo de carbono. Então o grafeno ele tem uma única camada, onde essa única camada é composta apenas por átomos de carbono, e eles têm essa configuração que a gente chama de, que parece uma colmeia, uma configuração hexagonal, porque se a gente olhar de frente, os átomos de carbono são dispostos dessa forma. Cada vértice aqui tem um átomo de carbono, e se a gente contar os lados dessa estrutura, vocês vão ver que tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse hexagonal vem de hexágono de 6 lados. É uma estrutura muito resistente, apesar de muito fina, ela proporcionalmente à sua espessura, ela é muito resistente. Não é objetivo desse trabalho, desse vídeo, falar sobre as propriedades do grafeno. O fato é que o grafeno é um material muito importante que tem propriedades únicas. Pois bem, os nanotubos são feitos a partir do enrolamento, se é que existe essa palavra, eu não conferi no dicionário, mas eles são feitos a partir das folhas de grafeno enroladas, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Essa imagem ela dá um exemplo muito didático de como os nanotubos são construídos. A gente fala construídos também de forma didática, a gente não pega isso com a mão. Depois vocês vão entender de como isso é pequeno e a manipulação desses objetos não é feita com a mão e sequer com aparelho algum. Não dá para pegar uma pinça e enrolar. Eles são crescidos. Mas se a gente pudesse ter uma pinça mágica em que a gente pega uma folha e enrola ela muito pequenininha, seria isso aqui que seria feito. A folha de grafeno ela é assim. Eis os hexágonos que eu comentei. Eu acho que eu consigo desenhar aqui em cima. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Aqui eu dei uma borradinha, já foi para o outro grafeno. Então, tem essa aparência de colmeia, essa folha enrolada dessa forma, e eis que nós construímos desse modo
um nanotubo de carbono. A palavra nano, ela vem do fato de que os nanotubos, os tubos de carbono, eles são muito pequenos, e eu vou tentar dar uma ideia da ordem de grandeza disso. Se nós tomarmos a medida padrão como metro, a palavra metro, ela é formada por dois radicais, dois termos. Nano, que diz o quão pequena ela é, e metro é a medida que a gente conhece. Como exemplo, antes da gente falar do nanômetro, eu posso falar do centímetro. Centi também é uma palavra que denota tamanho, e metro é a unidade de medida. Então, antes de falarmos do nano, vamos falar do centi, que nós pronunciamos em português como centímetro. São duas palavras separadas. O centi significa divisão por 100. Então, a palavra centímetro ou centímetro significa que nós tomamos um metro e dividimos em 100 partes. Uma parte do centímetro é o que a gente chama de centímetro, e que tem régua. É muito comum, tem trena. Então, o centímetro é uma parte em 100, uma parte em 100 do metro. Uma parte em 100, a gente escreve em notação científica como 10 elevado a menos 2. Isso significa que nós dividimos o número 1 por 100. O 100 tem 2 zeros, e aí esse menos 2 significa que tem embaixo no denominador. Então, isso é a medida de 1 centímetro, e o termo centi, ele é escrito como um C minúsculo, o termo metro é escrito como um M minúsculo. Então, 1 centímetro ou 1 centímetro é igual a uma parte em 100, ou seja, 1 dividido por 100, ou 10 na menos 2 do metro. Muito bem. Então, nós já temos uma ideia do que significa uma parte em 100. É uma coisa pequena, mas ainda assim a gente consegue ver, é o que nós chamamos de macroscópico. É possível que se enxergue sem aparelho especial algum, a gente consegue enxergar apenas com os olhos. O milímetro ou milímetro já é bem pequenininho. O milímetro é a junção das palavras mili com metro. Mais uma vez, nós juntamos dois termos. Mili significa uma parte em 1000, e metro é metro, como a gente já discutiu. Uma parte em 1000, como a gente aprendeu aqui em cima, é 10 na menos 3 metro. A gente representa o mili com a letra M minúscula, e o metro também é representado com a letra M minúscula, mas eles significam coisas diferentes. Então, 1 milímetro, ou 1 milímetro, como a gente costuma pronunciar, 1 milímetro é 10 na menos 3 metros, ou 1 metro dividido por 1000. E assim vai. Um micrômetro, um milímetro a gente nem enxerga. Um micrômetro a gente já não vê a olho nu. Um micrômetro é uma parte em 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é 10 na menos 6. O micro, ele é representado, micrômetro. Micro é representado pela letra grega mi, e o metro é metro. Então, isso tudo a gente representa como 1 micrômetro é igual a 10 na menos 6 metros. E isso a gente já não enxerga. O nano é dividir o micro em 1000. Nano é tomar 1 metro e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por esse tanto, então, aqui nós já temos 1000, esses 3 zeros. Aqui nós estamos na escala do milhão. E aqui nós estamos na escala do bilhão.
Isso aqui, como a gente já aprendeu, é 10 na menos 9, e daqui o termo nano, que tem a ver com 9, e aí nós temos, e nano é representado pela letra N minúsculo, então nanômetro é 10 na menos 9 metro, 10 na menos 9 nano, a gente escreve com uma letra N e o metro M. Então, isso aqui nos leva a 1 nanômetro, como a gente pronuncia, é igual a 10 na menos 9 metros. Então, é dividir 1 metro em 1 bilhão de partes. Claramente, a gente não enxerga isso. E essa é a dimensão das coisas que nós estamos discutindo aqui. É o nanômetro. Então, esses tamanhos, essa distância aqui ainda é menor. Eu não pretendo entrar nesse assunto, mas um nanômetro compreende várias dessas distâncias. Então, isso daqui, uma folha de grafeno, ela tem vários nanômetros que a gente não enxerga. O raio ou o diâmetro de um nanotubo, ele geralmente é da ordem de partes de nanômetro. Não chega a um nanômetro. Tipicamente pode chegar, mas geralmente não é o que a gente lida em simulações. Esse é o próximo ponto do assunto que eu pretendo abordar. Quando nós estudamos dessalinização de água por meio de nanotubos deformados na presença de campo elétrico, o tema desse projeto, ele não é com grafeno, nanotubo e água de verdade. A gente não vai para o laboratório fazer medidas sobre essas coisas. Isso tudo é feito com simulações computacionais. Nós escrevemos programas que imitam esses materiais como se eles se comportassem no mundo real. Eu não pretendo entrar em detalhes de como esses programas são escritos. Os programas geralmente têm centenas de milhares de linhas de código e não é o objeto desse vídeo explorar como que isso é feito. O fato é que é possível ser feito. A gente imita a natureza no computador e numa escala muito pequena. Também não é possível se estudar nanotubos muito grandes, mesmo que eles possam ser crescidos. O comprimento, o raio, não. Mas o comprimento é possível se crescer nanotubos a ponto de se enxergar. E eles ficam com milhões, bilhões de átomos. E isso já foge da escala de que é possível simular em computador. No computador a gente consegue simular algumas centenas de milhares de átomos, o que ainda é numa escala nanométrica, uma escala de que não é possível se enxergar a olho nu. Vou abrir mais uma página. Então, nós falamos... Não abri uma página. Eu abri uma página, é aqui. Então, nós falamos do grafeno, nós falamos de como os nanotubos são construídos de uma forma didática, né? A gente enrola a folha de grafeno. E o nosso próximo assunto é que no mundo real, os nanotubos, eles são sujeitos às intempéries ambientais. Então, nanotubos, eles não ficam os nanotubos do laboratório, tá? Não os nanotubos de simulação. Os de simulação a gente faz do jeito que a gente quiser. No laboratório, os nanotubos precisam estar depositados sobre alguma superfície. Eles não ficam flutuando no vácuo. Então, no laboratório, os nanotubos precisam de um meio sobre o qual eles são depositados. Então, eu não sou o cara do desenho, mas vamos lá. Então, imaginem que isso aqui é uma superfície que está em cima de alguma mesa e os nanotubos são depositados em cima da superfície. Acontece que os nanotubos vão interagir com a superfície. Interagir quimicamente. Eles vão ter reações, algumas vezes químicas, mas vão ter interações à distância
e isso pode vir a deformar os nanotubos. Então, no mundo real, eles não são cilindros exatamente perfeitos. Eles vão ficar achatados mais com a forma de uma elipse, a seção reta deles, do que propriamente um círculo perfeito. Isso nos leva a um problema, porque nas simulações ou nos modelos matemáticos, geralmente os modelos são idealizados, eles são pensados num mundo em que não há defeitos e não há deformações. E por muitos anos os nanotubos foram estudados dessa forma. O nosso projeto propõe a inclusão de deformações nos nanotubos e como isso impacta o que nós vamos abordar em instantes. Ainda, como os nanotubos estão no mundo real, o mundo real tem campo elétrico por todos os lugares. Qualquer dispositivo no qual o nanotubo vai ser aplicado, muito provavelmente vai haver cargas. E a própria água que nós pretendemos estudar tem carga. A própria água salgada tem mais carga ainda, porque os íons eles são carregados. O sal ele é composto de dois átomos, o sódio e o cloro. O sódio é carregado positivamente, o cloro negativamente. Isso ficam bolinhas, partículas carregadas mais e menos, e que também tem campo elétrico. Se existe carga, existe campo elétrico. E os nanotubos certamente vão interagir com esse campo elétrico, e eis que nós começamos a entender do que se trata o título desse projeto. Então, nanotubos deformados são nanotubos que têm algum tipo de defeito. Eles podem ser amassados, podem ser enrugados, torcidos. Pode ser que faltem átomos na estrutura desses nanotubos e aí o hexágono já não é perfeito, é uma coisa meio torta. Pode ter um buraco, pode ter um contaminante. Então, no lugar do carbono, pode ter um átomo adsorvido na estrutura, pode ter hidrogênio, pode ter boro, nitrogênio, enfim, átomos que por substituição tomam o lugar de um carbono e isso deforma a rede. Isso pode acontecer em vários lugares ao longo do nanotubo. Então, nanotubos podem ser deformados no mundo real, eles podem estar na presença de campo elétrico, que vai influenciar a água, vai influenciar o sal dentro do nanotubo, e vamos explorar agora o tema dessalinização por meio de nanoestruturas. Então, eu tenho mais uma imagem que eu gostaria de mostrar. Eu me esqueci de mostrar uma coisa curiosa antes da gente falar da dessalinização em si. Os nanotubos, eles podem ser crescidos, ou os grafenos podem ser enrolados em multicamadas. Então, os nanotubos não necessariamente são uma única camada de grafeno enrolada. Eles podem ter nanotubos por dentro de nanotubos nos mais diversos diâmetros, e isso enriquece ainda mais as possibilidades de estudo. Tá? Não foi o foco desse projeto, eu gostaria só de trazer a atenção de vocês que os nanotubos podem ser enrolados em multicamadas. Este projeto focou em nanotubos de camada simples, ou multiparedes, também como é dito na literatura. Dessalinizar é separar água do sal. E esse é o principal problema da água potável hoje no mundo, porque nós temos muita água salgada. Eu não preciso justificar essa minha afirmativa, todo mundo sabe que a maior parte da superfície terrestre é coberta por água salgada. E se a gente pudesse separar as moléculas de água dos íons, do sal, nós teríamos água potável em abundância. Acontece que, enquanto no papel isso é uma coisa muito simples, separar H2O de NaCl, a gente simplesmente levaria esses dois caras para um canto e esse camarada iria para o outro. Então, em um lugar a gente teria só água e no outro a gente teria sal.
esse processo de separação, ele geralmente é muito caro. Ele envolve muita energia, energia envolve dinheiro, e ele é pouco eficiente. Significa que a gente coloca muito esforço para ter pouco produto. Eficiência é um grau de o quanto de esforço se coloca num processo e o quanto de produto se obtém desse processo. Se nós colocamos muito esforço, geralmente esforço é medido em termos de energia, e energia é medida em termos de dinheiro. Então, se a gente coloca muito dinheiro, muita energia para realizar um processo e do outro lado a gente obtém pouco produto, isso a gente chama de um processo pouco eficiente. Então, geralmente processos pouco eficientes são caros. A gente põe muito dinheiro para ter pouca coisa. Essa pouca coisa gerada ela vai custar muito dinheiro, porque foi gasto muito dinheiro para se produzir. Então, tirar o sal da água salgada é caro. Então, a água obtida da dessalinização é uma água cara. Nós temos fontes de água potável no mundo, mas elas são escassas e não suprem a necessidade mundial hoje. Por isso que esse projeto é tão importante, por isso que esse tema é tão importante. Tirar o sal da água é algo importante. E os processos atuais são muito caros. Nos anos recentes, quando eu falo de recente, é recente em termos históricos, mais ou menos nas últimas 2 décadas, a ciência tem se debruçado sobre a dessalinização de água utilizando nanoestruturas, que são essas estruturas que nós acabamos de aprender com tamanhos muito pequenos, da ordem de 1 parte em 1 bilhão do metro. Basicamente, é construir um nanoreservatório, isso tudo é em termos científicos ainda, não existe hoje em operação nenhuma planta de dessalinização de água operada por nanoestruturas. Nós estamos estudando apenas os princípios. Então imaginem que isso aqui é um reservatório de água salgada. Nós temos água e sal. Esse reservatório é conectado com alguma nanoestrutura, geralmente um nanotubo, que por sua vez é conectado a outro reservatório. Aqui desse lado nós temos um pistão, é um êmbolo, em que a gente consegue imprimir uma força ou uma pressão externa de forma a apertar esse líquido, essa água salgada, para que ele passe pelo nanotubo. Isso aqui é um nanotubo. Neste projeto, o nanotubo ele é de carbono, mas existem nanotubos de outros materiais, os quais eu não vou explorar aqui, mas apenas para informar, existem outros materiais em que a gente consegue construir nanotubo. Nanotubo de carbono, ele vai ser responsável por filtrar a água, porque o sal, ele é, para começar, maior do que a água. Então, por um efeito de tamanho, a gente consegue construir um nanotubo particularmente interessante, em que a maior parte do fluido vai ser dessalinizado. Então, do lado de cá vai ter muito pouco Na+, Cl-. Aqui tem muito sal, aqui vai ter pouquinho sal. Por que eu não coloco um tubo muito pequeno a ponto de passar só água, 100% de água? Porque eu preciso de uma pressão maior para empurrar água ao longo de um tubo pequeno. E essa pressão externa, ela custa dinheiro, como a gente já discutiu. Eu preciso colocar energia no sistema, e colocar energia significa gastar dinheiro. E por que a gente não coloca um tubo muito grande? Porque aí eu gasto menos dinheiro, eu preciso de pressões menores. Porque tubos muito grandes vão passar o sal todo. E não é o que interessa. Se é para passar o sal todo, a gente fica com a água salgada do lado de cá. Então existe um tamanho ótimo, um tamanho perfeito, um tamanho ideal, em que a gente
não gasta tanta energia assim e que o sal não passa tanto assim. Esse tamanho ótimo, ele é objeto de estudo. Não existe ainda uma receita, não existe ainda um tamanho ótimo, porque os nanotubos não são perfeitos. Eis que onde a gente entra com este projeto. Os nanotubos podem ser deformados, rugosos, podem ter vacâncias, como nós já discutimos, podem ser contaminados com outros elementos químicos, além da presença de campos elétricos que vão influenciar na mobilidade das partículas que são carregadas. A água, ela é carregada, ela é polar, e o sal é claramente carregado, ele é formado por partículas que têm cargas positivas e negativas. Então, os nanotubos reais, eles são muito mais complexos do que os nanotubos idealizados em modelos teóricos e em simulações mais antigas. E o tema desse projeto é justamente abordar como que a água se comporta, como que a água flui em nanotubos mais próximos do mundo real. Os resultados desse trabalho, esse projeto se estendeu ao longo dos anos de 2017, quando ele foi proposto, e terminou agora no ano de 2023. Foi um projeto de longo prazo. Ele inicialmente não foi feito para ser tão longo, mas muitas coisas aconteceram. Nós tivemos entre os anos de 2019 e mais ou menos 2022, 21, 22, nós tivemos a pandemia, isso impactou o andamento do projeto. Ainda assim, a gente conseguiu desenvolver bastante coisa nesse projeto. E os resultados desse projeto estão descritos nesses artigos, que eu vou diminuir um pouco minha imagem, nesses artigos, diminui muito pouco, eu talvez puxar isso aqui para baixo. Foram vários artigos ao longo dos anos, aqui não estão em ordem cronológica, eles foram assim, a disposição em que eu mostro os artigos estão fora de ordem. Nós estudamos a difusão da água em nanotubos rugosos. Eles não são lisos, eles têm amassados. Foi publicado nesse trabalho. O Bruno, ele foi meu aluno de mestrado. Posteriormente, ele fez um doutorado com a professora Márcia Barbosa e eu fui o co-orientador lá no Rio Grande do Sul. Aqui é só a primeira página. Aqui nós estudamos a difusão da água em nanotubos de carbono sob o efeito de campos elétricos, e nós vimos que existe uma interferência das ligações de hidrogênio, antigamente se chamavam pontes de hidrogênio, nesse processo. A Débora foi minha aluna de mestrado, hoje ela é aluna de doutorado no ITA, em São Paulo. Nós fizemos em colaboração com a Márcia, no Rio Grande do Sul, o Bruno, que foi meu aluno, e outros professores. O professor Matheus, o professor Ronaldo, aqui da UFOP. O Matheus era aluno da Márcia na época. Esse artigo foi publicado em 2020. Aqui nós tivemos um outro artigo publicado, ainda do Bruno, difusão da água confinada em nanotubos deformados. Essa deformação são apertos. É como se a gente pega um tubo rígido de metal, imaginem um tubo rígido de metal, em que a gente pega uma coisa afiada e dá um golpe, ele fica literalmente amassado, e a gente fez isso em vários lugares. Nós estudamos como a água se comporta ao longo desses nanotubos dessa forma. 2019, outro artigo que estuda o fluxo de água em relação à deformação superficial dos nanotubos e a temperatura. A temperatura é muito importante quando se trata de água. Todo mundo sabe que a água é um líquido muito estranho e ela, diferentemente dos líquidos normais, ela não se contrai à medida que ela congela. Entre 4 graus, se a gente
resfriar a água a partir de 4 graus Celsius até zero, que é o seu ponto de congelamento, em vez dela se contrair, a maioria dos líquidos encolhe à medida que a gente resfria até congelar. A água de 4 para zero, ela expande. E isso é conhecido como anomalia na densidade da água. Por isso que se a gente coloca uma garrafa muito no limite de água, cheia até o limite, tampada no congelador, ela vai estourar. Porque se ela a água já está ocupando todo o volume, quando ela for resfriada de 4 para 0, ela vai precisar de mais volume, ela expande e aí quebra a garrafa. Na maioria dos líquidos não é isso que acontece, a água acontece. Então, o efeito de temperatura na difusão dentro de espaços altamente confinados é muito importante e foi esse o objeto desse estudo publicado na Journal of Chemical Physics em 2020. O Bruno, mais uma vez, primeiro autor desse artigo. Aqui nós estudamos a água, o fluxo de água ao longo de nanotubos deformados, mas nesse trabalho o objeto principal foi a água. Como a água é modelada? Nos trabalhos mais antigos, a água geralmente é modelada como um objeto rígido. Um objeto rígido no sentido de que um oxigênio central, como a gente sabe, o oxigênio, a água ela é formada por um oxigênio, vou colocar bem aqui, e nós temos 2 hidrogênios, um em cada dedo, conectados a ela. No mundo real, a gente espera que esse objeto ele é flexível. Tanto os hidrogênios fazem isso, como eles podem se aproximar e se afastar da água. Então, a molécula de água, esses 3 átomos, isso é móvel, apesar dessa estrutura se manter unida ao longo do seu movimento, mas são 3 objetos móveis. Eles se aproximam e se afastam continuamente. Nos trabalhos mais antigos, esse objeto era modelado como se fosse um bumerangue rígido, porque computacionalmente é mais fácil, é mais rápido, é mais simples de implementar. A pergunta é, será que se a gente modelar a água como um objeto flexível, isso vai impactar nos resultados? E a resposta é sim, impacta nos resultados. Isso foi publicado numa revista muito importante, o Jornal de Físico-Química B. B é só... tem de A a E, mas é a seção a que ele se destina, e B foi a seção que mais se adequou ao objeto desse trabalho. Esse artigo foi publicado muito recentemente, agora em 2023. Esse é um modelo típico que eu comentei com vocês. Colocam-se reservatórios nas 2 bordas, a gente aperta e a água tem que passar pelo nanotubo. O nanotubo pode ser deformado. Esse índice é chamado de excentricidade. É um índice que diz o quanto esse negócio está deformado. 0 é perfeito e quanto maior significa que maior é a diferença entre os 2 raios. Um raio assim, o semi-eixo maior e o raio semi-eixo menor. Enfim, nós estudamos nanotubos deformados e a água com 2 tipos diferentes, rígida e flexível. Não vou entrar em detalhes, não é. Aqui na Jornal de Físico-Química C, a gente estudou a água em nanotubos deformados e nós exploramos mais uma vez modelos rígidos e flexíveis, mas agora não a água mais, mas os nanotubos. Então, antigamente se simulava o nanotubo como um cilindro rígido, como se fosse um metal. No mundo real, os carbonos se aproximam, os nanotubos são moles. Então, será que isso impacta no fluxo de água? Sim, impacta. Isso é muito importante. Então, tanto a água ser flexível quanto o nanotubo ser flexível são fatores que modificam bastante os efeitos, a física por trás do trabalho. Todos esses trabalhos têm agradecimentos à FAPEMIG pelo financiamento, sem os quais provavelmente ele não teria sido realizado, ou se fosse realizado, que não teria alcançado
o sucesso, os resultados que nós encontramos. Basicamente, numa linguagem mais acessível, é disso que trata o nosso trabalho, e eu estou disponível para quem tiver interessado sobre esse assunto. Eu estou disponível no meu e-mail institucional oliveira@ufop.edu.br, se alguém tiver interessado em discutir e aprender mais sobre esse assunto. Até logo.